Romanos capítulo 4. Venha comigo em Romanos capítulo 4. Eu sei que esse é o ano do alicerce, o ano do fundamento, da firmeza, da estrutura. E geralmente o alicerce é aquilo que você não vê, mas é o que sustenta aquilo que vai aparecer, não é isso? O alicerce não aparece, mas sustenta aquilo que aparece. E aqui em Romanos capítulo 4, a gente fala que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, mas se você vê no capítulo 16 e versículo 22, é de uma forma bem explícita, dizendo: eu, Tércio, que escrevi essa epístola. Quem escreveu a epístola aos Romanos não foi o apóstolo Paulo, quem escreveu a epístola foi Tércio. O autor da epístola é Paulo, que ele citava, e Tércio, semelhante a Baruque no Antigo Testamento, que Jeremias ia citando e Baruque ia escrevendo, também a epístola aos Romanos, Paulo vai citando o que está no seu coração, dado pelo Espírito, e Tércio então vai escrevendo aquilo que Paulo está falando, citando como revelação de Deus. E no capítulo 4 de Romanos, Paulo vai citar uma mini biografia de um homem chamado Abraão. E é justamente no versículo 17 que vai estar escrito assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Isso é Deus que está falando. Não é Paulo que está falando isso, não foi Abraão que falou isso. Quem citou essas palavras foi o próprio Deus ali em Gênesis capítulo de número 17. Por pai de muitas nações te constituí. E aí então continua o verso dizendo: perante aquele no qual creu. Então, Deus falou e Abraão creu no que Deus falou. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. E aí Paulo vai começar a dar uma definição daquilo que nós como cristãos chamamos de fé. Nós sabemos que tem vários tipos de fé na Bíblia. Nós temos uma fé de Romanos 12, versículo 3, que é uma fé comum dada a todos os homens, para que eles possam enxergar a criação e saber que Deus existe. Essa é uma fé repartida, uma medida de fé dada a todos os seres humanos. Depois, nós temos um tipo de fé, em Atos capítulo 6, versículo 7, diz que muitos sacerdotes, crendo, obedeciam à fé. Essa expressão, obedeciam à fé, é um sistema de doutrinas que, de acordo com Atos 2:42, a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Então eles abraçavam a fé. Essa fé é um conjunto de valores, é um conjunto de crenças, daquilo que os apóstolos falavam, eles estavam acreditando. Então, é um tipo de fé, é você acreditar naquilo que os homens de Deus estão falando. Depois você tem uma fé de Gálatas 5, versículo 22, que ela é traduzida como fidelidade, fruto do Espírito, é o amor, bondade, e aí algumas traduções falam fé, e algumas outras traduções vão usar a expressão fidelidade, porque é muito mais do que crer. Fé é você olhar para Nabucodonosor diante da ameaça de uma fornalha e dizer para Nabucodonosor: o Deus a quem nós servimos, Ele nos livrará das suas mãos e da fornalha de fogo ardente. Isso é fé. Nós acreditamos que Deus vai dar livramento para nós. Fidelidade é mais do que esse tipo de fé, que é a palavra pistis no grego. A fidelidade é o seguinte: a fé diz: o nosso Deus nos livrará das suas mãos e da fornalha de fogo ardente. Aí entra a fidelidade. Mas fique sabendo, ó rei, que se o nosso Deus
não nos livrar da fornalha e nem de suas mãos, mesmo assim nós permaneceremos fiéis e não adoraremos os deuses que você levantou. Então a gente confunde muito fé com livramento, não é isso? A gente gosta de usar uma fé de um Deus que nos livra, mas Deus quer nos dar uma qualidade de fé, de que mesmo que a porta não se abra, mesmo que o milagre não aconteça, mesmo que o fogo não diminua o seu calor, a gente vai permanecer fiel. Depois nós temos uma fé, em 1 Coríntios capítulo 12, que Paulo vai chamar de dom da fé. É um mover sobrenatural que pode acontecer aqui essa noite enquanto eu estou pregando, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu estou citando esses textos, alguma coisa gloriosa já está acontecendo aqui. A palavra de Deus não está algemada, ela está livre, ela está operando de forma eficaz aqui. E eu sei que Ele vai liberar fé suficiente em seu coração essa noite para quebrar cadeias. Só que Paulo aqui, ele vai falar de uma fé que não está em nenhuma dessas categorias. É uma fé que não pertence a nós, os seres humanos. Nós não temos essa qualidade de fé. Essa qualidade de fé, ela só pertence a um ser no universo, e esse ser chama-se Deus. Perante o qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência. Eu não sei, eu não combinei com os irmãos da mídia, mas se os irmãos da mídia puderem me ajudar, eu peço desculpa por não ter combinado com vocês antes, mas jogando o texto ali, Romanos capítulo 4, versículo 17, Ele é o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que... Então, esse tipo de fé nós não temos. Não pertence à nossa criação. Só existe um ser no universo que possui essa qualidade de fé. Somente Deus pode criar algo daquilo que não existe. Você pode pegar os melhores cientistas hoje, os mais famosos, os mais poderosos, os maiores criadores e inventores, coloque-os sozinho dentro de um quarto, em um quarto vazio. Deixe-os trancados uma semana lá dentro. E daqui uma semana você vai voltar e você vai ver que eles não conseguiram criar absolutamente nada. Porque ninguém consegue do nada criar alguma coisa. Só existe um ser que do nada pode criar alguma coisa. E esse ser é Deus. Só Ele pode falar o bara. Haja luz. E houve luz. Por isso tem um monte de coisa que você não pode enxergar, porque elas não existem. Mas existe um Deus que pode trazer a existência. Existe um Deus que pode abrir portas que não existem. Existe um Deus que pode fazer coisas que você jamais imaginou que poderia ser possível. Quantos estão comigo? Diga amém. Então essa qualidade de fé, ela não pertence a Abraão. Essa qualidade de fé pertence a Deus. É Deus que está olhando para Abraão e está dizendo: você será pai de uma multidão de nações. Nesse contexto, o Abraão não tem fé. Leia Gênesis 17, versículo 17. Quando Deus diz: você vai ser pai de uma multidão de nações, o que é que diz o texto? Que Abraão prostrou-se, Gênesis 17, 17, ele prostrou com seu rosto em terra, ele deu risada consigo mesmo, e ele disse assim: um homem de 100 anos será pai de um filho? Dará à luz Sara com 90 anos? Abraão está acreditando ou não? Não. Por isso é errado você dizer que Abraão é o pai da fé. Não existe nenhum lugar na Bíblia, não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que Abraão é o pai da fé.
Abraão não tem em si características para ser o pai da fé. Abraão é o pai daqueles que creem. Isso você vai ler na Bíblia. Mas Abraão não é o pai da fé. O pai da fé é Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O pai da fé é Jesus, o pai da fé é Deus. Essa fé de Gênesis, de Romanos 4,17, é Deus que está liberando essa fé. É Deus que está falando, você vai ser pai de uma multidão. Mas Ele está falando, de acordo com Gênesis 17, para um homem que não crê mais. Para um homem que não consegue acreditar por causa das suas circunstâncias. Então essa qualidade de fé, de chamar à existência o que não existe, ela só pertence a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu vou provar para vocês que eu não estou falando heresia. O que é a fé verdadeira? A fé verdadeira é você fraco, limitado, debilitado, cheio de limitações na sua vida, dobrar o seu joelho, olhar para um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. A fé verdadeira é você se prostrar diante dele e dizer: Deus, eu acredito em ti. Será que essa é a fé verdadeira? Ou será que a fé verdadeira é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, olhar para um ser humano fraco, sem capacidade, cheio de limitações e dizer: eu acredito em você. Olhe bem sério a pessoa que está do seu lado. Olhe bem sério para os olhos dela e pergunte assim para ela: ou você acha que Deus não precisou de muita fé para acreditar em você? Só um ser que não pertence a esta criação, o soberano, o Criador, só Ele poderia acreditar em mim. Por exemplo, vocês estão me vendo, pregador, que tenho rodado em alguns países pregando o Evangelho. Quando eu tinha 18 anos de idade, está aqui o meu irmão como testemunha. O meu pai olhou para mim e disse assim: Edson, é só quando a polícia estourar sua coluna com uma bala e você for para a cadeira de roda que você vai deixar de ser bandido. Eu tinha 17 anos, eu tinha 19 processos. Com 13 anos eu fui preso a primeira vez, com 15 anos eu fui colocado na FEBEM, na Celso Garcia, no Tatuapé, em São Paulo, a pior prisão de menores que existia no mundo. Eu saí de lá um monstro. Com 17 anos eu tinha 19 processos. Eu já tinha sido preso muitas vezes. Não precisa esconder a bolsa, porque Jesus já amansou a fera, tá bom? Não precisa, fica tranquilo, tá? Mas o meu pai olhou para mim e disse assim: só na cadeira de roda que você vai parar. Os meus amigos, que sabiam que eu era meio maluco, olhou para mim e falou: cara, o seu futuro é o Carandiru. O Carandiru era uma prisão que tinha em São Paulo. E você entrava lá, você entrava matando ou você já entrava morrendo. E os meus amigos sabiam que para o Carandiru não iria. E eles falaram: cara, ou você vai morrer na mão da polícia trocando tiro, ou você vai para o Carandiru. Essa era a visão dos meus amigos. E tinha, em uma cidade chamada Tatuí, interior de São Paulo, um policial que não gostava de mim. E ele sabia agora que eu tinha 18 anos de idade. E ele chegou bem pertinho de mim, com um revólver na minha cabeça, e disse assim para mim, engatilhando e desengatilhando, e disse assim: eu sei que você agora é maior de idade. Quando eu gritar para, e você não parar, eu vou estourar a sua cabeça com uma bala. Eles são seres humanos.
eles não têm essa qualidade de fé. Eles não conseguem chamar à existência o que não existe. Eles só conseguem enxergar o que é aqui agora. O meu pai disse: você vai para a cadeira de roda. Os meus amigos disseram: você vai parar no Carandiru. O policial dizia: eu vou estourar a sua bala com uma cabeça. Mas aquele que é o pai da fé, aquele que chama a existência aquilo que ainda não existe, olhou do céu e disse: não, vai ser pregador da minha palavra. Ele acreditou em mim. Ele viu em mim o que ninguém podia ver. Ele conseguiu enxergar em mim o que ninguém podia enxergar. Ele conseguiu ver dentro de mim coisas que eu jamais poderia ver. Eu não sou o que sou porque eu sou bom, porque eu acreditei em Deus. Eu só sou o que sou é porque Deus é bom e Ele acreditou em mim. Ele diz: você será assim. Ele creu em mim. Quantos estão me entendendo aqui? Por favor, diga amém. Isso é o alicerce de todas as coisas. Esse é o fundamento de todas as coisas. Olha o que diz, por favor, Hebreus 11, versículo 3. Essa fé já foi transferida para nós. Pela fé, nós entendemos que os mundos, ou dependendo da tradução, os universos foram criados por meio da palavra do seu poder. Hebreus 11, versículo de número 3. Pela fé nós entendemos, já isso é uma incógnita. É um paradoxo para essa geração, porque essa geração diz: deixa eu entender primeiro para saber se eu vou crer. E Hebreus 11 fala: pela fé nós entendemos. Primeiro você tem fé, depois você passa a entender. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que... Veja o que está escrito aqui. É diferente de Romanos 4,17. Lá fala que Deus chama a existência o que não. Aqui diz que Deus chama a existência pela fé o que apenas não parece. Não é que não existe. É os olhos humanos que não podem ver. Mas quando o homem de Deus diz: Pai, abra os olhos desse moço para que veja. Está tudo aí, queridos. O dinheiro está aí. As portas estão abertas, a promoção está aí, o milagre está aí, o poço está aí. É só Deus abrir os seus olhos. Não é que não existem, apenas não se pode ver. Você enxerga. Cara, isso é extraordinário. Esse ano do alicerce, do fundamento, da estrutura, daquilo que sustenta, vai ser extraordinário na vida de vocês. Porque a fé é essa capacidade de você enxergar aquilo que é invisível. Não está no meu bolso, mas já está. Não está na conta bancária, mas já está. A dor ainda não sumiu, mas já sumiu. A porta ainda não se abriu, mas já se abriu. As pessoas não entendem isso. Imagine Elias chegando para Acabe, 3 anos e meio sem chuva, sem uma gota d'água, sem nenhuma nuvem no céu. Nenhuma nuvem. A única nuvem que apareceu foi depois de 7 vezes que Elias estava orando, ou de 7 idas e vindas do seu servo, e que ele vai enxergar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não tem nada. Aí chega o Elias para o rei Acabe, o profeta. Aqui tem uma unção profética, amém? O profeta chega para o rei e diz assim: aparelha o teu carro, sobe para comer, porque já estou ouvindo um barulho de abundante chuva.
Isso é ilógico. O rei não está ouvindo nada, não existe uma nuvem, não tem uma gota d'água, mas o profeta está em uma outra dimensão. Quem tem uma unção profética está na sintonia com Deus e consegue ouvir o que Deus está falando. Você consegue ouvir o que ninguém ouve, você consegue ver aquilo que as pessoas não veem. O que o moço viu? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o profeta consegue enxergar o grande naquilo que é pequeno. É apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso é o olhar humano que está vendo. Mas é melhor vocês correrem, porque a chuva vai pegar vocês. E eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida essa noite. Quantos recebem isso? Diga amém. Então a fé verdadeira não é a minha habilidade em crer em Deus. A fé verdadeira é a habilidade de Deus acreditar em mim. De Ele chamar à existência coisas na minha vida que não existem, e coisas na minha vida, Ele me ensina a chamar à existência através da palavra da fé, que não existem no mundo físico, mas já é uma realidade no mundo espiritual. Na verdade, se é uma realidade no mundo espiritual, é mais real do que a realidade do mundo material. Por isso a gente canta na tribulação. Romanos 5, versículo 3, regozijai-vos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações. E quem é que pode se alegrar? Ai, que tribulação maravilhosa. Tiago 1, versículo 2 em diante até o 12. Tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Quem é que se alegra na provação? Só quem está em uma outra sintonia, porque sabe que tudo vai passar, somente Deus e as suas promessas permanecem para sempre. Eu posso cantar na tribulação, eu posso adorar com as portas fechadas, eu posso adorar quando um exército se levanta contra mim, porque eu sei que mais são aqueles que estão comigo do que aqueles que estão com ele, e eu sei que é só uma questão de tempo, e o milagre vai chegar. E quando chegar a hora de Deus, não tem diabo, não tem demônio, não tem besta, não tem anticristo, não tem falso profeta, não tem governador, não tem presidente, não tem homem, não tem ninguém. Chegou a hora de Deus, o milagre vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Eu lembro, eu estou aqui, na verdade, não sei se eu estou pregando, mas eu compartilhando meu testemunho com vocês. Eu lembro quando eu me converti, meu português era morou, qual é que é, desbaratina, pode crer, é isso aí, tá de goma, tá de lua, pintou sujeira, é gambé, tá ligado? Era assim, nós tínhamos um pai alcoólatra, meu pai foi alcoólatra por mais de 45 anos, muito violento, eu tenho, essa cicatriz foi uma facada que o meu pai me deu, quando eu tinha 14 anos de idade para 15 anos, nós tínhamos um pai muito violento, e eu lembro que eu queria orar pelo meu pai assim que eu me converti, só que eu não sabia falar. Então eu, na casa de recuperação, onde eu fui fugido da polícia para lá, eu dobrava o meu joelho, eu queria pedir assim para Deus, puxa, ajuda o meu pai, ele precisa sair desses problemas, socorre ele. Mas eu não sabia falar isso. Então eu dobrava os joelhos e dizia assim, aí Deus, tá ligado, qual é que é, moro? Meu coroa tá na maior presepada, necessitando de um help, tá ligado? Eu só sabia falar assim. Aí os obreiros da casa de recuperação passavam perto de mim assim, apóstolo, e diziam assim, sai trevas em nome de Jesus. Eu já estava liberto. Mas eles não entendiam isso. Eles não entendiam o meu linguajar, mas Deus entendia o meu linguajar. Foi só uma questão de tempo em que eu comecei a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia em voz alta, a ler livros, e Deus começou então a mudar o meu vocabulário.
Mas eu lembro de um dia, era o dia 6 de outubro, eu me converti no dia 15 de setembro, e agora era o dia 6 de outubro de 1987. Eu sei que era o dia 6, por quê? Nessa casa de recuperação era o dia 6 de outubro, porque lá tinha um devocional de provérbios, dia 1, provérbios 1, dia 2, provérbios 2, dia 3, provérbios 3, e assim sucessivamente. E nós lemos provérbios 6, e cada interno lia um versículo. E eu li o versículo de número 6, provérbios 6, 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, siga o seu caminho, e seja sábio. Cara, eu fiquei encafifado com aquilo. E eu disse assim, esse livro aqui não é um livro de Deus? É. Não é um livro sagrado? É. Mas está falando de formiga? Como assim de formiga? Deus está falando aí de formiga aí. Dia que você tem que olhar o exemplo da formiga. Cara, eu viajei. Eu entrei assim, eu saí de mim e fiquei pensando nas formigas, cara. Aí quando terminou lá o último versículo, não, vocês podem sentar. Aí eu peguei, sentei e fiquei assim, cabulado com a formiga. A formiga? Deus está dizendo para eu olhar para a formiga? Que barato é esse, olhar para a formiga? Aí, o obreiro da casa de recuperação, chamado Jorge Mota, ele caiu na besteira de dizer assim, antes de eu falar alguma coisa, tem algum de vocês aqui que quer fazer um comentário de algum versículo? Aí eu levantei a mão. Assim, Gente, eu estava convertido 3 semanas. Aí ele falou, o Edson, então vem aqui à frente. Aí eu fui lá na frente. E eu falei, e aí moçada, tá ligado qual é que é, moro? A formiga dando maior desbaratinada na gente, tá ligado? Aí os obreiros, o sangue de Jesus tem poder. Vai purificando, Senhor. Para mim eles estavam gostando, que eu não entendia nada da linguagem evangélica. E eu tô lá, e continuei falando. Quando terminou, ele me procurou e falou bem assim, nunca mais. Você corrompeu tudo que nós tentamos purificar aqui. Eu sei que naquele dia tinha chovido e eu fiquei muito triste, porque ele disse que eu não podia falar nunca mais. E eu falando da formiga, eu me encontrei. Falei, cara, eu nasci para isso, cara. Comecei a ler a Bíblia para achar os bichos, para achar tudo. Você não tem noção. Não tem noção. Que procurando tudo. Só que ele não deixava eu falar mais, então eu fui. Era uma quinta-feira, eu entrei no meio dos eucaliptos. E eu lembro que eu me assentei assim, tinha chovido, tinha um morrinho de terra, eu me assentei ali e falei, Deus, o senhor está ligado qual é que é, morou esse obreiro aí? Desbaratinado, dizendo que eu não posso falar, porque meu vocabulário morou e tal. Eu fui falando com Deus. Aí eu não sei o que eu estava falando lá, que eu vi um pedacinho de madeira assim no chão. E ele me chamou a atenção porque ele tinha o mesmo formato do microfone da casa de recuperação. Aí eu olhei para um lado, olhei para um outro, não tinha ninguém, subi no morrinho de terra, e imaginei que eu estava, as árvores, era a igreja, a multidão de eucalipto assim, eu imaginei que era a igreja, e aí eu fiz igualzinho o obreiro lá, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. E o vento batia nos eucaliptos, fazia aquele barulhão, na minha imaginação era a igreja dizendo, amém. E eu todo arrepiado, eu lembro até hoje, a primeira mensagem que eu preguei, Mateus capítulo 8, a cura do leproso. E comecei a pregar, e fui pregando. Eu fui parar 11h45 da manhã, quando o sino estava tocando, porque era 15 para o meio-dia, a gente tinha que orar pelo almoço, para poder comer. E eu parei com o sino tocando. Quando eu fui olhar para o meu microfone, que era um pedacinho de madeira, parecia que tinha nevado. De tanta saliva, ele estava branco de saliva, mas cuspi. Isso nunca tinha acontecido comigo. E eu limpei meu microfone, guardei assim na raiz de uma árvore e disse assim, amanhã estamos juntos. Eu passava as madrugadas lendo a Bíblia para receber uma mensagem, para no outro dia entrar escondido no meio das árvores, para pregar para os eucaliptos. E eu fiquei 9 meses pregando para as árvores. Parecia que eu estava maluco.
Era uma alegria, vocês não têm noção. Nenhum desses dias eu estou pregando para as árvores. Apareceu, quem que apareceu lá? O presidente da Casa de Recuperação, o pastor José Francisco. E eu estou lá, no meu morrinho, com o meu microfone na mão. Quando eu olho assim, atrás de uma árvore, está o pescoção dele assim, ó. Eu tentei fingir que estava fazendo uma peça teatral. E ele só fazia assim, ó. Um tempo com você, capela. Nossa, negócio de ir para capela. Eu tinha um orgulho de nunca ter ido para capela, porque para capela era só para tomar pescoção. E ele fazia assim para mim um tempo na capela, e eu fazia assim para ele: dá um tempo, já vou. Que era para recuperar a minha cor, né? Aí eu cheguei lá, na hora que eu entrei na capelinha, ele tinha um copo com água assim. Ele disse: toma água aí, meu irmão. Aí eu tomei a água. O pastor Francisco, hoje ele mora na América do Norte. Ele olhou para mim assim e falou: cara, eu te vi pregando para as árvores. Eu falei: foi, pastor. Foi sim. O Jorge Mota e o Jorge Lopes, eles dizem que eu não posso pregar aí para os caras aí, entendeu? Porque eu só falo na gíria. Então eu estou pregando para as árvores mesmo. O Senhor me viu pregando para as árvores, estou pregando para as árvores mesmo. Porque eu sinto um vulcão aqui dentro de mim, um fogo aqui dentro de mim. E eu nasci para isso, para pregar. E se não dá para pregar para eles, eu prego para as árvores. Aí ele falou bem assim: deixa eu orar por você. Eu lembro até hoje, ele colocou a mão na minha cabeça assim. E ele disse assim: Deus, aqui está o Edson. Não deixa esse jovem perder o juízo. Eu o vi pregando para as árvores. Preserva a saúde mental dele. Livra ele do revertério. Ele pensava que eu estava tendo revertério ainda. E quando ele fez essa oração por mim, como ele era o presidente, o profeta na Casa de Recuperação, eu fiquei muito preocupado. Uma luzinha assim, eu falei: cara, eu acho que... Pensei assim: apóstolo, eu acho que eu estou maluco, cara. Porque eu passo a noite inteira lendo a Bíblia, recebo uma mensagem, e não vejo a hora de terminar o devocional para eu correr para o meio das árvores, para pregar para as árvores. Eu estou maluco. Aí eu acho que ele está certo, eu acho que eu estou ficando pirado. Mas Deus tem as suas formas de falar com a gente. Você pode olhar a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus tem as suas formas de falar com a gente. Eu estou no banheiro me arrumando para ir para o culto. E pela janela do banheiro eu escutei uma voz masculina por lá de fora dizendo assim: oh, meu amor, você atrasou de novo, querida. Você não pode atrasar assim, mas vem cá, deixa eu te beijar. Aí eu escutava o beijo, o cara estava beijando. E não pode, lá é casa de recuperação só de homem. Mulher só entra em domingo lá com os diretores. Eu falei: nossa, tem um cara com... E o cara dizia assim: nossa, que pernas lindas, que vestido lindo que você tem. Vem cá, meu amor. E beijava. E eu pensei assim comigo: você sabe aquela alegria carnal? É a alegria da carne. Vou dar um flagrante nesse cara. E eu fui na ponta do pé assim, por lá de fora. Vou pegar esse cara com seu amor proibido. E eu fui assim, quando eu vi, cara, eu tive que sentar. Eu vi um cara agarrado com uma árvore assim. Ele passou a perna dele assim na árvore. A árvore estava toda babada. Ele lambia a árvore e dizia: meu amor, eu te amo e tal. Aí eu saí correndo para chamar o pastor Francisco. Pastor Francisco, vem. O que foi? Quieto, pastor, quieto, pastor. O senhor precisa ver. E ele veio quietinho comigo assim. Chegamos atrás no cantinho da casa assim. E eu mostrei o cara agarrado com a árvore. Ele olhou assim e disse assim: não liga não. Esse aí é o Roberto que fugiu do Vera Cruz de Sorocaba, o manicômio lá. Ele é maluco mesmo. E foi saindo. E eu fui saindo atrás do pastor Francisco. Então, pastor, você vê? O Roberto é maluco, né? Perdeu o juízo, né? Ele é maluco. Ele fugiu lá do sanatório de Sorocaba. Ele é maluco, Mas o que eu queria mostrar para o pastor Francisco é que eu não estava maluco. Porque eu só pregava para as árvores. Maluco era o Roberto, que agarrava a árvore, que lambia a árvore, que falava com a árvore. Então a loucura do Roberto me fez sentir o cara mais são do mundo. Eu me senti livre.
E aí, mas claro que toda vez que eu ia pregar para as árvores, eu lembrava do Roberto, eu dizia: Deus, me guarda de tal extremo de loucura, por favor. E aquela árvore teve sorte, e o Roberto também, porque o Roberto estava desviando uma ovelha minha. Não estava? Ele estava. Eu não sabia. Ele estava. Bom, eu vou. Nesses 15 minutos que eu tenho, eu vou dizer para vocês o seguinte. Nenhum desses dias eu estou pregando para as árvores. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho quase 39 anos que eu me converti. Nesses 39 anos, se eu ouvir a voz de Deus de forma audível 10 vezes, foram muitas. Eu acho que não enche os dedos das minhas mãos. Talvez não chegou a 10 vezes, da forma como eu ouvi esse dia. Eu escuto a voz de Deus enquanto eu estou lendo a Bíblia. Eu escuto a voz de Deus pela impressão do Espírito Santo dentro de mim, me impulsionando. Mas assim, de fora para dentro, a voz de Deus rasgando tudo. Eu não ouvi 10 vezes nesses mais de 38 anos. Mas nesse dia eu estava pregando para as árvores. E era uma luz, era uma cor de safira, como essas luzinhas azul, era muito pequenininha. Essa pequena luz ela foi passando pelas árvores, e era de dia, mas eu via essa pequena luz como uma safira, aquela cor azulzinha, e veio na minha direção, e ela entrou no meu ouvido direito. E ela entrou dentro de mim, e ela começou a me consumir, e eu comecei a glorificar a Deus, mas era um fogo que ardeu dentro de mim. Os meus poros, eles se abriram, eu suava, tudo, pelo couro cabeludo descia. Era um fogo, acendeu um vulcão dentro de mim. Eu não estou dizendo que essa deve ser a sua experiência. A sarça só ardeu para Moisés, a sarça não ardeu para Josué, a sarça não ardeu para Elias, a sarça só ardeu para Moisés. Foi uma experiência singular e pessoal. A capa caiu só no ombro de Eliseu, não foi para o ombro de um outro profeta, de um outro profeta, de um outro. Não, Deus tem uma forma singular e pessoal de falar com cada um de nós. Essa foi a forma que Deus falou comigo. E esse fogo começou a queimar dentro de mim, e foi queimando, e os meus poros foram se abrindo, e eu fui chorando, e eu gritava, e eu berrava, e eu caí no chão, e eu me derramava diante de Deus no meio daqueles eucaliptos, e eu só dizia para Deus: Deus, tem piedade de mim. Eu não sabia falar outras coisas. Tem piedade de mim, me ajuda. Mas não era uma coisa ruim, era um fogo que me consumia. E essa voz, ela veio forte dentro de mim, e ela disse assim: eu te levarei como mensageiro das boas novas para as nações da terra. Você pode não acreditar, mas eu não tinha noção do que era nações da terra. Aquele era o meu mundo, dos 10 aos 18 anos, no mundo do crime. Na casa de recuperação, quando falaram que Jesus tinha nascido em Belém, eu pensei: Jesus é brasileiro. Verdade, eu pensava ele é paraense, nasceu em Belém. Aí começaram a dizer: não, é Belém da Judéia, é outro Belém. Então era uma ignorância tão grande que habitava dentro de mim. E nesse dia Deus disse: eu te levarei como mensageiro das boas novas das nações da terra. Eu fui consumido por essa voz. Tem quase 39 anos que essa voz me consome. Eu saí do meio daquelas árvores ensopado. O meu amigo o Jorge Mota, ele me viu saindo do meio das árvores. Eu tinha suado tanto que ele pensou que alguém tinha jogado água em mim. Disse: quem que jogou um balde de água em você, cara? Eu disse: ninguém jogou água em mim, Jorge. Eu escutei a voz de Deus. E ele olhou para mim e disse assim:
que Deus falou? Esse Jorge morou aqui, ó, em Arrozal, que tem aqui perto, morou aqui, e foi pastor aqui em Arrozal. Ele olhou para mim e disse assim: Deus, como assim Deus falou com você? O que Deus falou com você? Eu disse para ele: Deus disse para mim algo, e a voz de Deus para mim é que eu vou ser um mensageiro das boas novas nas nações da terra. Ele olhou para mim e disse assim: cara, você está aqui fugido da polícia, você tem um monte de processos, seu corpo é cheio de cicatrizes e tatuagens, você não sabe falar direito, você não tem curso, você não tem escola, você não tem seminário. Eu ia lá saber o que era seminário naquela época, curso de teologia. Tudo que o Jorge falou para mim era verdade, mas era uma verdade a respeito do meu passado, e o meu passado eu não posso mudar. Mas o que Deus falou comigo no meio daquelas árvores era uma verdade com relação ao meu futuro, e o meu futuro eu posso construir. Eu acreditei no que Deus falou para mim. Aleluia! Aleluia! E eu já preguei em mais de 100 países do mundo. Ninguém pode negar que Deus entrou no meio daquelas árvores para falar comigo. Ninguém pode negar que foi Deus que acreditou em mim. Não existe ninguém nesse mundo que pode negar isso. Eu vou terminar nesses minutos que eu tenho para falar sobre o Abraão. Em 5 minutos eu consigo falar isso. Tenha fé em Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Deus diz a Abraão: você vai ser pai com Sara. Eu vou te dar um filho. Sua descendência será como as estrelas do céu. E Gênesis 15, 6 diz assim: creu Abraão no Senhor. O texto vai dizer que Abraão está com a idade de 75 anos. Por que é que você sabe disso? Pelo que está no contexto anterior e pelo que está no contexto depois, posterior, em Gênesis 16. Abraão tem 75 anos quando Deus diz: você vai ser pai. Ele olha, as pessoas viviam muito naquela época, mas era uma idade madura. E o Abraão olha e diz assim: eu creio. É claro que eu creio. Só que essa fé de Gênesis 15, escute o que eu vou dizer para você, vou fazer uma afirmação e vou provar na Bíblia que não é uma heresia. Essa fé que Abraão tem em Gênesis 15 é a fé que a maioria de nós temos em Deus. E essa é uma fé que não serve para nada e não produz absolutamente nada nas nossas vidas. Vou repetir. A fé que Abraão tem em Gênesis 15, e eu vou provar isso para você, ela é uma fé que não serve para nada, que não produz nada, e é a fé que a maioria de nós temos. O Abraão acredita que Deus vai fazer o que Deus prometeu, porque ele tem capacidade de tornar possível o que Deus prometeu para ele. Então Deus diz: você vai ser pai. Ele olha para o seu físico, Sara 10 anos mais nova, 65 anos, ele diz: Deus, eu creio, estamos juntos. Essa é a fé que nós temos. Nós não acreditamos no que Deus falou. Nós acreditamos que Deus pode tornar possível o que Ele falou, porque em nós, na nossa conta bancária, com os nossos amigos, nós conseguimos tornar possível o que Deus falou. Esse é o nosso problema. O nosso problema é uma fé misturada. Eu vou te dar um carro, e você tem 100 mil reais na sua conta, 200 mil reais, você diz: Deus, eu creio. Mas você crê no que Deus falou? Ou você só acredita no que Deus falou porque na sua conta bancária existe a possibilidade de fazer com que Deus falou se torne possível? Isso não é fé. Eu vou te dar uma casa, e você tem 1 milhão de reais na sua conta, 2 milhões. E você diz: Deus, eu creio. Mas você crê no que Deus falou?
Ou você crê na capacidade que você tem de tornar o que Deus falou possível? Esse é o nosso problema. Por isso não experimentamos o sobrenatural no nosso ministério, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, na nossa vida financeira, porque a gente acredita que Deus depende da nossa capacidade para que Ele venha cumprir o que Ele prometeu. Porque se Ele falar alguma coisa que foge da nossa capacidade de tornar possível o que Ele está prometendo, nós não cremos. E Deus tem um meio de arrancar as nossas muletas. A gente tem a muleta de amigos, a gente tem a muleta da conta bancária, a gente tem a muleta do conhecimento, dos graus acadêmicos, a gente tem tantas muletas, e Deus olha e diz assim: não, eu não posso fazer um milagre na sua vida, você se apoiando nessas muletas, porque essas muletas é que serão glorificadas. Então eu vou te levar a um ponto em que não exista nenhuma muleta para você se apoiar, a não ser a fé no meu poder, para que quando o milagre acontecer, nenhuma muleta vai ser glorificada, tão somente eu, Deus, serei glorificado. E Ele está arrancando a muleta de muita gente aqui hoje. Não estranhe quando Deus começar a arrancar as suas muletas. Aí o Abraão diz: eu creio que você é pai. Aí ele dá uma piscadinha para Sara e diz: vamos para a tenda, minha velha. E lá vai o Abraão. E aí, primeiro mês, menstruação. Segundo mês, 10º mês, segundo ano, terceiro ano, 9 anos. E o Abraão diz: eu creio, ó Deus, eu creio que eu vou ser pai. Aí a Sara diz assim: não vai não, meu velho. Eu tenho uma ideia melhor. Está aqui a minha serva Agar. Então Deus prometeu, a gente não dá conta. Então vamos usar uma segunda opção. Vamos ajudar Deus. Vamos inventar a primeira barriga de aluguel. Então você vai deitar com a minha serva Agar. E aí eu vou ser mãe através da barriga dela. A gente faz cada besteira em querer ajudar Deus. Tanta gente com nome no SPC, no Serasa. Vou comprar porque Deus vai pagar. Você sabe o que eu estou falando, né? O Abraão olha para Sara e diz assim: mulher, por que demorou ter essa revelação? Me dá aqui a Agar logo. E ele vai e deita-se com Agar. E nós conhecemos, nasceu um Ismaelzinho que é um espinho até hoje na vida de Israel. Aí olha o que é que diz o último versículo de Gênesis 16. Gênesis 16 diz assim: tinha Abraão a idade de 86 anos quando lhe nasceu Ismael. Não é isso que está escrito aí? Tinha Abraão a idade de 86 anos quando lhe nasceu Ismael. Quando nasce Ismael, Abraão vai entrar em um túnel escuro, aonde ele vai passar 13 anos, sem ouvir uma voz, sem ver uma luz, na escuridão, por ter, desculpa o linguajar, pisado na bola, por ter escorregado, por ter vacilado, por não ter confiado, por tentar ajudar Deus. 86, 87, 88, 89, 90, 95, 97, 98. Aí termina Gênesis 16, versículo 16, começa Gênesis 17, versículo 1. E diz assim: e quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, quantos anos se passaram? 13 anos de escuridão, 13 anos com sentimento, fiz errado, pisei na bola, estraguei o plano de Deus, destruí o sonho de Deus para a minha vida. E eu sei que eu estou falando para a gente aqui, que está nesse túnel, que entrou nesse período escuro, em que você sabe que pisou na bola, que vacilou, que errou, você sabe, mas eu venho aqui, porque eu sou um pregador de boas novas, a um Deus que lhe dá uma nova oportunidade, um Deus de segundas chances, o Deus de Abraão. Quando ele tinha 99 anos, diz o texto, apareceu o Senhor Deus a Abraão, e disse: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu não sei, não existe tradução para o hebraico. O pastor, o nosso apóstolo estuda o hebraico, eu sempre escuto suas pregações e vejo. Algumas traduções usam o Deus Todo-Poderoso, outros usam o Deus mais do que suficiente, outros usam a expressão El Shaddai, porque não tem como traduzir
do hebraico para o português o que Deus disse aqui. Basta você estudar um pouquinho o hebraico. Não existe tradução. Porque a imagem que a gente tem de Deus é uma imagem masculina. Dentro da cultura hebraica existe uma imagem feminina de Deus. Você vai ver os profetas comparando Deus a uma mulher. Você vai ver Davi comparando Deus a uma mãe que amamenta os seus filhos como uma criança desmamada no seio da sua mãe. Assim está a minha alma para contigo, ó Deus. Eles usam essa linguagem e essa expressão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou é o Shad, que é a palavra Shad. O que é que significa a expressão que Deus fala para Abraão? Eu sou aquele que tem muitos seios. Eu sou aquele que amamenta. Eu sou aquele que tem muitos seios. Imagine no português, você lendo, e disse o Senhor Deus a Abraão, eu sou aquele que tem muitos seios. Como é que você ia imaginar isso? Não tem como traduzir isso para nós. Então tem que colocar o El Shaddai, tem que colocar o Todo-Poderoso, tem que colocar o mais do que suficiente. Mas o que é que Deus está dizendo para Abraão? Quando ele atinge a idade de 99 anos, eu li com vocês Gênesis 17. Abraão não acredita mais em Deus. Deus vai fazer as mesmas promessas de Gênesis 15. Só que em Gênesis 15 ele tem 75 anos. Agora ele está com 100 anos. Agora ele olha para o corpo de Sara. E Sara olha para o corpo de Abraão e diz assim, desse mato não sai mais coelho, meu velho. Não tem, está na Bíblia isso, está. Gênesis capítulo 18, versículo 12 ao 14. Era Sara estéril, era Sara e Abraão avançados em dia. E o texto vai dizer que Sara já tinha cessado o incômodo das mulheres. Um dia eu perguntei numa escola dominical o que era o incômodo das mulheres. Uma irmã levantou a mão e disse, o marido? Para algumas né? A menstruação, já tinha passado pela menopausa. E diz o texto a quarta coisa. Sara diz assim, teria eu ainda deleite? Os solteiros tapam o ouvido aí, não me olha com essa cara de evangélico escandalizado não. Mas Sara está dizendo assim, não tinha Viagra naquela época. Não existia isso. Impossível, cara. Eles estão mostrando suas impossibilidades. Nem Abraão e nem Sara estão acreditando em Deus. O milagre só vai acontecer, não é porque Abraão está acreditando em Deus, é porque Deus está acreditando em Abraão, quando Abraão não acreditava nem nele mesmo. Esse é um segredo que você precisa aprender. Porque Deus vai fazer as coisas, não é porque Ele depende de sua capacidade. Deus vai fazer em você, através de você, apesar de você, porque Ele é poderoso, Ele é Deus. Aí Deus está olhando para Abraão e diz assim, eu sei que você não pode, eu sei que você não consegue, eu sei que você já é um velhinho, eu sei, Sara está lá desse jeito, eu sei, mas eu sou o El Shaddai. Assim como uma criança vem e ela mama nos seios da sua mãe, e o leite da mãe tem nutrientes suficientes para acalmar todo o organismo da criança, de forma que ela se aquieta e ela pode dormir. Deus está dizendo a Abraão, eu sei que você é fraco, mas eu sou forte. Eu sei que você é velho, mas eu renovo as suas forças. Eu sei que você não pode, mas eu posso todas as coisas. Vem, porque em mim há nutriente suficiente para a sua incapacidade. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando você não pode, eu posso. Quantos aqui recebem essa palavra? Diga amém. Diga à pessoa que está do seu lado, tem nutrientes em Deus para você. Esse ano é o ano de milagres na sua vida. Aí, você vai ler Gênesis 23, versículo 1. E morreu Sara em Kiriat Arba com a idade de 127 anos. Então, Sara tinha 127 anos. O Abraão era 10 anos mais velho que Sara. Então, Abraão tinha quantos anos? 137 anos. Aí estamos em Gênesis 24, aonde Isaac casa-se. Quando Isaac casa-se, diz a Bíblia, ele tinha 40 anos de idade. Então Abraão tinha quantos anos? 141 anos de idade.
Abraão está com 141 anos, chegando a 141 anos de idade. Aí chegamos em Gênesis 25. Abraão está esses 3 anos viúvo. Aí Gênesis 25 diz assim: e Abraão casou-se com uma mulher chamada Quetura e teve mais 6 filhos com ela. Ué, como é que pode o velhinho de 17 de Gênesis dizer assim: um homem de 100 anos nascerá um filho? Eu sou velho, eu não posso fazer mais nada. Aí vem Deus e diz assim: eu tenho um segredo para você, cara. Se você buscar nutrientes em mim, você vai descobrir uma fonte de renovação. Vai ter avivamento na casa de alguns idosos aqui hoje também, pode ter certeza. Daqui a um tempo vai ter uns Isaques nascendo por aí. Não se preocupa. Aí o Abraão casa-se com 141 anos, com 99 ele se achava velho, agora com 141 ele casa-se e tem mais 6 filhos. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Ele vai fazer coisas que as pessoas vão ouvir e vão arrepiar de ver as coisas sobrenaturais que Deus vai fazer na sua vida. Aí o versículo 6 de Gênesis 25, e 6 e 7 vai dizer: e faleceu Abraão, cheio de dias, com 175 anos. Ele viveu mais 75 anos, porque ele aprendeu que Deus faz, não pela minha capacidade. Deus faz porque Ele é capaz de fazer todas as coisas, em mim, através de mim, e apesar de mim. O Abraão disse: eu não creio, mas o Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem, aquilo que não existe como se já existisse. Ele chamou a existência a Abraão e ensinou Abraão e Sara a falar uma nova linguagem. E Deus, nesses 3 minutos que eu tenho aqui, vai ensinar você a falar a linguagem celestial. Você se chama Abrão, que é pai enaltecido. A partir de hoje, vai mudar a sua linguagem. Você vai se chamar Abraão, pai de uma multidão. Você se chama Sarai, princesa, mas vai se chamar Sara, mãe de reis, de princesas, mãe de nações. Aí imagine os 2 velhinhos chegando em casa, aí os vizinhos ouvindo a Sara chamando Abraão, o velhinho sozinho, pai de multidões. Imagine os vizinhos diziam: ih, a velhinha pirou. Aí imagina o Abraão respondendo: fala Sara, meu amor, mãe de nações. Não importa o que os outros vão dizer, fale aquilo que Deus colocou para você falar. Confesse a palavra, libere a palavra. O sopro de Deus está na palavra que Ele revela a você. Não importa as circunstâncias, chame o milagre. Fale o que Deus colocou na sua boca para você falar. As portas podem estar fechadas, mas é temporariamente, porque isso vai passar. Só não vai passar Deus e as suas promessas. O milagre vai acontecer. A dor está aí, mas confesse a palavra, libere a palavra. O filho, o pai podem estar perdidos, mas libere a palavra. Fale o linguajar da fé, enxergue lá na frente, chama a existência aquilo que é invisível, e na hora certa o milagre vai acontecer. Você vive pela fé. E esse ano é o ano do alicerce. Eu dei para vocês nessa mensagem 2 definições de fé: Hebreus 4:17 e Hebreus 11 versículo 3. Mas a melhor definição de fé é Hebreus 11 versículo 1. O que é que diz lá? Que a fé é o quê? O firme. Não é isso que vocês estão pensando esse ano? E que eu vou entrar nessa também? No alicerce do fundamento. A fé
é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, uma tradução fala, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e fatos, convicção. O que é um fato, queridos? Esse microfone é um fato. Esse sapato, ninguém pode negar, é um fato, é algo concreto, tangível. E aqui está dizendo que a fé é a convicção de fatos. Não se vê, mas o fato de não se ver não significa que não é real. É mais real do que a minha realidade. Deus já semeou essa verdade no meu coração. Eu já tenho, eu já sou, eu já possuo, eu já cheguei, eu já fiz, eu já conquistei. Eu sou mais do que vencedor. É um fato, é um fundamento, é um alicerce. Eu estou firmado. Vai acontecer. Eu quero convidar você a ficar em pé. Há uma unção aqui. Talvez você entrou aqui desacreditado, achando que você não serve mais para Deus, que você não tem mais fé. Deus diz: Abraão, você vai ser pai. O Abraão disse: eu não creio, eu não posso. Deus diz: mas eu acredito em você. E a prova de que vai acontecer é que eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou sustentar a minha aliança. Moisés, você vai libertar o meu povo Israel no Egito. Você acha que Moisés acreditou? Você acha que leia a Bíblia, Moisés acreditou? Moisés disse: não, eu não sei nem falar. Envia o meu irmão Arão. Moisés não acreditou. Não acreditou nele, não acreditou na capacidade dele, não acreditou no chamado dele. Moisés arrumou um monte de desculpa. Moisés foi um libertador, não é porque ele acreditou em Deus. Moisés foi um libertador porque, apesar de todas as suas fraquezas, Deus acreditou nele e diz: eu estou com você, eu é que vou fazer tudo. Gideão, você é um homem valoroso. E ele olha para trás pensando que Deus está falando com outra pessoa. Eu estou aqui escondido com medo dos midianitas. E Deus diz: você é uma pessoa valorosa. Porque Deus não está enxergando aquilo que você é. Deus está chamando à existência aquilo que você vai se tornar. Ele está olhando lá na frente. Você pode segurar na mão da pessoa que está do seu lado. Você pode orar por ela. Você pode chamar milagres sobre a vida dela. Você pode abençoar esse ano na vida dela. Você pode chamar o poder de Deus sobre a vida dela. Você pode chamar o sobrenatural sobre a vida dela, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus pais, sobre o seu trabalho, sua vida financeira, seu ministério, sua igreja. Você pode fazer isso. Há uma unção aqui. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus acredita em você. É por isso que você é salvo. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou desde o ventre da sua mãe. Ele te santificou e as nações te deu por profeta. A sua boca é um lugar onde Deus vai se manifestar. Deus vai falar através da sua boca. Você nasceu para ser uma voz de Deus dessa geração. Que doenças comecem a desaparecer dos corpos agora. Que esse sonho divino de Deus, do Deus de José, seja semeado no seu coração agora. Que o espírito de sabedoria que estava sobre Daniel e de revelação venha sobre a sua vida agora. Que a ousadia que desceu sobre Paulo venha sobre a sua vida agora. Que o vigor que veio sobre Abraão venha sobre a sua vida agora. Receba
esse toque divino na sua vida agora. Eu abençoo essa sua semana. Eu declaro uma semana sobrenatural sobre a sua vida. Eu declaro uma semana extraordinária sobre a sua vida. Eu declaro uma semana de poder e de milagres sobre a sua vida. Coisas extraordinárias nós chamamos à existência agora. Nós chamamos para que se torne visível agora em todas as áreas da nossa vida. Que haja um romper pela unção do Espírito agora. Você pode levantar as suas mãos e você pode aplaudir Jesus com as mãos bem altas. Antes de passar a palavra ao apóstolo, você pode olhar para alguém e dizer assim: Deus acredita em você. Deus acredita em você. Queridos, depois, no final, se vocês quiserem me ajudar com o projeto do Paquistão, eu tenho escrito alguns livros e eu trouxe pelo menos 4 aí para vocês. Um livro sobre a jornada feliz, ele está na 4ª edição. Um livro sobre como prosperar em meio à crise. Um outro livro sobre conhecendo a vontade de Deus. E um outro livro chamado Quando o Melhor Aparece. Esse é um livrinho pequeno, mas ele tem uma mensagem extraordinária para a sua vida. O livro mais caro que eu tenho ali, ele custa R$30. E você estará me ajudando a sustentar o projeto na nação do Paquistão. Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus bem forte mais uma vez. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.